Se você gostaria de uma história que te ajudasse a enxergar o extraordinário do teu ordinário, a beleza do teu cotidiano, talvez esse livro aqui e esse vídeo sejam uma boa sugestão para você. Olá, sejam muito bem-vindos a esse canal. Eu me chamo Juliana, sou psicóloga e por aqui a gente fala bastante sobre livros e principalmente como se aproveitar dessas leituras de forma terapêutica. Eu confesso para vocês que eu estava bastante hesitante em falar sobre Mulherzinhas, porque foi uma das leituras que mais me impactaram, que foi de fato terapêutica para mim. E eu sei que não importa o quão bem eu fale desse livro aqui, eu nunca vou conseguir expressar o quão bom ele é, o quão rico ele é, na verdade. Mas, como a gente não pode deixar o perfeccionismo nos impedir de fazer as coisas, vamos ao vídeo. Então, Mulherzinhas retrata ali a história das 4 irmãs March. E esse livro, ele é dividido em 2 partes. Na primeira parte, a gente acompanha ali a fase da pré-adolescência e adolescência dessas meninas. Apesar de que a Amy, que é a irmã mais nova, ela ainda tá ali na infância. Eu já vou falar melhor sobre cada uma delas, tá? Já a segunda parte do livro, ele fala sobre a vida delas mais no final da adolescência para a vida adulta. E uma coisa que eu pessoalmente acho muito legal é justamente acompanhar o amadurecimento dessas meninas, o desenvolvimento pessoal delas em meio aos dramas da vida, né, sejam eles externos ou até mesmo internos. E eu acho, assim, impossível, principalmente se você for mulher, não se identificar com pelo menos uma delas. Eu já vi gente que se identificou um pouquinho com todas, né? Inclusive, me conta aqui nos comentários se você já leu os livros ou já assistiu os filmes, com quem você se identifica mais. Vamos começar aí falando da irmã mais velha, né? Que é a Meg. A Meg, ela é uma menina muito doce, muito gentil, e ela é super responsável. Muitas vezes, quando a mãe das meninas não está ali na casa, é ela que adota, né? Essa postura de autoridade e ternura ao mesmo tempo. Só que, como ninguém é perfeito, principalmente no começo da história, a gente vê uma tendência que a Meg tem de ser muito apegada a luxos. Ela foi, como irmã mais velha, né? Ela chegou a pegar um período ali onde a família dela tinha melhores condições de vida e que eles perderam um pouco disso. Então, essa lacuna, né, essa diferença de quando eles tinham mais recursos e hoje eles não têm mais, acabou colaborando para que ela tivesse esse apego às coisas luxuosas, tanto que principalmente no começo da história, ela quer casar com um homem rico porque ela quer ter acesso a esses luxos, a essa riqueza. Em contrapartida, nós temos a Jo, que é a segunda irmã mais velha. Ela mesma se considera o homem da casa quando o pai delas não está por ali. E ela é uma menina extremamente independente, dona de um temperamento explosivo, uma língua afiada e um espírito inquieto, que muitas vezes já colocou ela em enrascadas. Além disso, a Jo é uma escritora ambiciosa e uma leitora voraz, sem contar que ela é uma irmã muito leal, generosa e bem-humorada. Em terceiro lugar, a gente tem a Beth, que é considerada ali como o anjinho daquela casa. A Beth é uma menina naturalmente generosa, né? Ela vive com muita facilidade para os outros, principalmente pelos familiares dela. Uma das definições também que a autora dá para Beth é de que ela tem uma alminha de dona de casa. Mas além disso, ela também tem um apreço muito grande por música. Inclusive, um dos sofrimentos da Beth no início do livro é de que ela não tinha condições de ter um bom piano e de ter aulas de música também e aprender ali sobre músicas mais elaboradas, né, mais difíceis ali. E por fim, nós temos a Amy, que é a irmã mais nova ali, né? E no início da história, a autora relata sobre a Amy, dizendo que a maior provação da vida dela era o fato dela não ter o nariz
como ela gostaria. E apesar dessa definição meio estranha, a gente consegue talvez imaginar um pouquinho de como era o jeitinho dela, né? Mas ao longo dos anos ali, a Amy vai amadurecendo e ela tem um temperamento extremamente agradável, ela consegue lidar bem com as pessoas. Além disso, a Amy ela tem um apreço muito grande pela arte, tanto que as irmãs chamam ela de Nossa Rafaela, porque ela é muito boa mesmo com pinturas, com desenhos, com esculturas, e ela tem esse dom. E é muito legal também porque a gente vai acompanhando essa ambição mesmo da Amy com essa carreira de artista ao longo do livro. Mas além das irmãs March, a gente também tem outros grandes personagens nessa obra. Uma coisa muito interessante que a gente pode falar aqui é que geralmente em livros de fantasia a gente sempre tem aquela figura do sábio, né? Então, no Senhor dos Anéis, a gente tem o Gandalf, nas Crônicas de Nárnia a gente tem o Aslan, sei lá, no Percy Jackson a gente tem o Chiron, que é o centauro, né? Apesar do livro não ser um livro de fantasia, a gente tem essa figura de sabedoria na mãe das meninas, que é a senhora March. Me parece muito que ela retrata essa figura do sábio, porque sempre que as meninas têm algum problema, algum drama ali que elas estão vivendo, elas recorrem à mãe, né? Elas conversam com a mãe, desabafam ali. E, gente, de verdade, sim, se você ainda vai ler Mulherzinhas, ou se você vai reler, presta atenção nos conselhos que essa mulher dá, porque parece uma espécie de terapia, de verdade. Parece que os conselhos que ela dá, parece não, eles servem para nós, pessoas reais, com dramas reais. Vou dar um exemplo aqui só para vocês terem noção. Tem um momento do livro em que a Maggie, que é a irmã mais velha, ela se casa com o Sr. Brooke. E eles têm um casamento muito feliz, se dão super bem e tudo mais. Só que quando os bebês deles nascem, né, eles têm gêmeos, se eu não me engano, naturalmente acabam surgindo ali alguns embates, né, que faz parte de relacionamentos. E a Maggie, ela, como eu falei, ela é uma moça mais doce, né, mais gentil. Então, quando os filhos pedem alguma coisa para ela cede muito fácil. Em contrapartida, o Sr. Brooke, que é o marido da Maggie, ele é um homem muito bom, muito generoso, muito doce também. Só que ele é mais firme. Então, eles têm esse embate aí, né, de como educar as crianças. E chega um momento em que a Maggie tá incomodada com isso e ela chega e conversa com a mãe dela sobre essas questões do casamento. E essa mulher dá uma aula que eu nunca vi na minha vida em nenhum livro técnico, em nenhum livro prático sobre relacionamentos. Então é de uma riqueza, gente, maravilhosa. Mulherzinhas fala de muitas situações cotidianas que, apesar de, né, serem mulheres ali do século XIX, muitos dramas ali acontecem ainda hoje em dia, né? Porque são coisas humanas, naturais dos seres humanos. E os conselhos que a senhora Marty dá ali para as meninas são ouro. E quando a gente faz uma leitura atenta, a gente vai conseguir se aproveitar desses detalhes. Apesar de Mulherzinhas retratar, obviamente, mais esse universo feminino, a gente tem grandes figuras masculinas ali também. Tem o próprio pai delas, que é o Sr. Marty, tem o Sr. Lawrence, que é o vizinho delas, é um vizinho assim extremamente generoso. Nós temos o professor, que a Jo conhece, em Nova York. Nós temos também o Sr. Brooke, né, que é o marido da Maggie. E, por fim, a gente também tem o Laurie, que é a figura masculina ali que a gente mais acompanha na história, que está mais presente ali na vida das meninas. Ele é o neto do Sr. Lawrence e, enfim, né, toda uma história ali, até mesmo romântica, tá envolvido nisso aí, e é muito interessante de acompanhar. E não só isso, né? O Laurie, ele é um menino muito imaturo também. E essa imaturidade acompanha ele por um longo período da história.
mas não é porque ele é imaturo que ele é um personagem chato. Muitas vezes é ele que traz a alegria ali para aquela casa, ele que anima e faz surpresas e tudo mais. Chega um momento em que ele acorda para a vida, né? Eu acho que isso principalmente se deu por causa da sacudida que a Amy, né, meio que faz ali, o puxão de orelha, né, que ela dá nele quando eles estão mais velhos. Então, a gente vai acompanhando as situações que acontecem nessa família, grandes e pequenas alegrias, grandes e pequenas tristezas, relacionamentos amorosos e muito mais coisa. E pessoalmente, eu acho que a Louisa May Alcott, que é a autora do livro, ela faz tudo isso com muita maestria. Porque, como eu falei, apesar da história acontecer ali no século XIX, a forma como ela descreve os problemas e descreve as coisas é tudo muito natural de todos os seres humanos, independente da época. E a gente consegue se identificar com uma coisa ou outra, se não com muitas coisas, e aprender, o melhor de tudo, aprender com a experiência ali daqueles personagens. E é justamente uma dessas experiências que a gente vai conversar na nossa reflexão. Durante ali toda a primeira parte do livro, ou melhor, quase toda a primeira parte, a gente não tem a presença do pai das meninas, justamente porque ele precisou ir para a guerra para dar um auxílio ali. Só que chega um momento ali, mais para o final da primeira parte da história, em que na casa ali dos Marty, eles recebem uma carta dizendo que o pai está gravemente doente e que a senhora Marty, né, a esposa dele, precisaria ir rapidamente para lá para auxiliar. E assim, essa carta tem o efeito de uma bomba naquela casa. Fica todo mundo ali desnorteado e angustiado, porque além do pai estar correndo risco de vida, as meninas também ficam muito preocupadas porque elas vão ficar sem a mãe. E essa figura da mãe para elas é muito importante, porque é como se a senhora Marty fosse uma âncora ali. Porque, como a gente falou, tudo que acontece na vida delas, principalmente dramas, enfim, preocupações, questões, elas sempre levam para a mãe. E não ter a figura do pai e nem da mãe ali é como se tirasse o chão delas. E antes da senhora Marty partir, ela deixa um conselho ali para as meninas. E é sobre esse conselho que a gente vai conversar aqui. Não se lamentem, nem se perturbem enquanto eu estiver longe. Nem pensem que só podem se consolar não fazendo nada e tentando esquecer. Continuem a trabalhar como de costume, pois o trabalho é um alento abençoado. Tenham esperança e mantenham-se ocupadas. E aí depois ela continua com algumas observações. Mas o ponto que a gente vai conversar aqui é sobre essa situação em que as meninas se encontraram e muitas vezes a gente também se encontra, de aparecerem problemas e até sofrimentos na nossa vida, e aí não tem muito o que ser feito diante daquela situação. Então, por exemplo, na história aqui, o pai da menina ficou doente, a senhora Marty teve que ir lá e elas tiveram que ficar em casa. Não tinha o que ser feito. Então, quando aparecem problemas nesse sentido, e eu quero deixar bem claro aqui, tá? Existem problemas e sofrimentos que aparecem e dá para serem resolvidos. Aqui eu tô falando sobre coisas que não tem muito o que fazer, pelo menos não tem como resolvê-los instantaneamente. E nessas situações, a senhora Marty, ela apresenta um bom remédio para lidar com tudo isso, que é justamente o trabalho, no sentido de cumprir bem os nossos deveres. Essa fidelidade aos nossos deveres, né? Então, não só o trabalho profissional, mas também as tarefas, né? Tarefas domésticas, aos estudos. As meninas aqui, elas são religiosas, né? Então, elas também têm essa rotina de oração. Elas têm também um livrinho que a própria mãe fez para elas
terem esse momento de reflexão e meditação que é bem interessante. E o fato da gente ser fiel a essas pequenas coisas, mesmo em meio aos sofrimentos, elas são como fontes ali de alegria e paz. É muito importante ressaltar que o trabalho nessas circunstâncias não deve ser uma fuga, né? Ah, vou trabalhar aqui para ignorar o que está acontecendo na minha vida. Não, não seria isso. Mas seria mais no sentido de, acho que alguns de vocês já devem ter ouvido, né, uma frase bem famosa do filósofo Ortega y Gasset, onde ele diz: "Eu sou eu e minhas circunstâncias. Se eu não as salvo, eu não salvo a mim." Ou seja, se a gente abandonar, né, já tá tudo ruim mesmo, eu não vou fazer nada. A gente não tá salvando as circunstâncias. Ou seja, nós não estamos salvando a nós mesmos. E nesse sentido, a fidelidade aos nossos deveres, aos nossos trabalhos, elas têm um efeito até curativo, né? Porque pode estar tudo um caos, mas pelo menos eu consegui estudar, pelo menos eu consegui organizar o meu quarto, sabe? Não é também sobre essa produtividade maluca que algumas pessoas pregam, mas é sobre fazer aquilo que está no meu alcance para que as coisas não fiquem piores ainda, né? Justamente aquilo, salvar a tua circunstância. Eu sei que isso pode soar um pouco negativo, mas assim, nunca duvidem da possibilidade das coisas ficarem piores. Ah, mas é porque não vai ficar pior do que tá. Fica. Pior que fica. Tanto que na própria história a gente tem um exemplo disso. Depois que passa essa coisa toda, vamos seguir aquilo que a nossa mãe falou, vamos focar no trabalho, vamos fazer aquilo que está no nosso alcance. Depois que passa essa motivação inicial, as meninas acabam relaxando, sabe? Ah, depois eu faço, e não sei o que, não sei o que lá. A única que persevera ali no conselho da mãe é a Beth, a terceira das irmãs. E em uma dessas situações, a Beth estava muito cansada, porque ela estava fazendo praticamente tudo sozinha. E ela chega a pedir ajuda para as irmãs, para que pelo menos uma delas pudesse ajudar com uma família, da qual ali a mãe delas prestava um auxílio de caridade mesmo, né? Uma família mais pobre que eles. E aí as irmãs falaram para que depois elas iam resolver isso. Acabou que sobrou para Beth de novo. Só que o que aconteceu? As irmãs da Beth já haviam pegado a doença, né, da escarlatina. A Beth nunca pegou. E o bebê daquela família ali que eles estavam ajudando, ele estava com escarlatina. E por conta dessa negligência das irmãs, a Beth ficou doente, extremamente doente. E isso trouxe uma gigantesca dor de cabeça. Então percebe que as coisas podem ficar piores, sim. Tem uma técnica na terapia cognitivo-comportamental que se chama A tá bem, que seria uma fórmula resumida para a seguinte situação: eu não gosto do que está acontecendo na minha vida, mas não tem muito o que ser feito, né? Não tem como mudar. Então eu vou parar de lutar contra a realidade das coisas, vou aceitar as coisas como estão, mas vou buscar fazer aquilo que está no meu alcance. Vou buscar voltar a minha atenção para aquilo que eu posso resolver. Na hora da dor, a gente pode se sentir um pouco tentado a ignorar tudo aquilo ali que está acontecendo ou até se revoltar contra a realidade, por exemplo, buscando distrações. Só que volta e meia a vida exige da gente uma certa coragem de olhar na cara do sofrimento e olhar para a realidade e falar, tá, é isso que está acontecendo. E olhando para esse problema, para esse sofrimento que não tem uma solução,
pelo menos não imediata, e suportar aquilo ali. Inclusive, faz bem suportar o peso da vida de vez em quando, desde que a gente tenha um bom motivo, desde que a gente encontre um bom motivo para suportar aquilo ali. Inclusive, isso é um assunto bem interessante, a gente pode desenvolver melhor essas questões no próximo vídeo. Tem também um conselho de um certo professor em que ele dizia o seguinte: se você estiver assoberbado de problemas, se concentre ainda mais nos estudos e na oração. Ou seja, né? Se tudo estiver desmoronando ao seu redor, busque focar em ser fiel àquilo que precisa da tua atenção. E aqui, né, esse professor, ele destaca principalmente atividades que estão mais relacionadas ao nosso desenvolvimento interior, né, o estudo e a oração. E isso é até bem interessante ele ter trazido, né, porque apesar do caos externo, enquanto isso você está construindo um alicerce firme interior, né, então essas duas atividades em específico são bem interessantes que ele trouxe. Mas eu acho que a gente pode estender para todos os nossos deveres, né? Tudo aquilo que a gente precisa fazer e que faz sentido ser feito. E vocês viram, né? Toda essa reflexão foi justamente em cima de dos diversos conselhos que a senhora Marte dá ali para as meninas. Então fica aqui, gente, a minha recomendação para essa leitura de Mulherzinhas da Louisa May Alcott. E não só pelos conselhos da mãe, mas justamente pela história de vida dessas 4 meninas e dos demais personagens maravilhosos que a gente tem. Mais uma vez, com certeza você vai se identificar com alguma coisa, você vai aprender alguma coisa, mas é claro, né, que tudo depende também de uma leitura mais atenta. Se você lê Mulherzinhas, tipo, corrido, assim, só para se entreter, com certeza você vai aproveitar. Pessoalmente, esse livro me tirou algumas boas risadas. Mas se você olhar, sabe, ler com mais atenção, você vai ver que tem muito ouro escondido aqui. E como sempre, eu espero que essa reflexão tenha feito sentido para vocês, que tenha te ajudado de alguma forma, e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!